Olá, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje nós vamos falar sobre inovação. Na live de hoje a gente vai explorar um dos principais processos que existem numa empresa. E se você é um empresário, se você tem um sonho de montar a sua própria empresa, ou se você trabalha numa empresa, você precisa saber sobre esse processo, porque aí você vai ter bastante, vamos dizer assim, você vai ter chances de sucesso ampliadas quando você conhece o processo. Bom, em primeiro lugar, como eu falei, bom dia, espero que todos estejam bem. Meu nome é Emerson Vilaronga e eu vou começar aqui passando alguns recados para vocês, para poder ficar registrado, para que você consiga lembrar. Olha, ontem eu tive uma aula lá na Tecnoponta, chamada Tecnoponta Plus. Foi uma aula fenomenal, onde a gente fala sobre a ativação da carreira das pessoas, né, da jornada das pessoas, sabendo que as pessoas elas partem de um princípio de que ela começa novinho ali, querendo aprender alguma coisa, mas no final uma vida brilhante espera, onde você vai conseguir ter os seus negócios, você vai conseguir viver a partir dos resultados do seu trabalho. Porque a vida é assim. Você tem que trabalhar durante muito tempo, regularmente, por algo que um dia vai trabalhar regularmente para você. Algumas pessoas acreditam que esse algo é o INSS. Eu não acredito nisso. Então eu não vou esperar que isso aconteça. Eu vou fazer por mim mesmo, para que eu consiga ter alguma coisa trabalhando por mim em algum momento, e quando eu já quiser estar mais tranquilo. Então, para essas pessoas que levantam cedo, para essas pessoas que querem construir alguma coisa para a sua vida, essa live acontece todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã, e sempre tem um assunto específico, tá? Na quinta-feira, às 19h50, eu, a Marlene Regina, Rose Magário, a Márcia Rego, vou repetir aqui o nome para ficar registrado direitinho. Na quinta-feira, e na ordem correta, na quinta-feira, Márcia Rego, Rose Magário, Marlene Caselato e Emerson Vilaronga, nós vamos falar sobre ativação da identidade. Vai ser uma live, né? Na verdade, a gente vai fazer no Zoom uma reunião secreta. E nessa reunião secreta eu vou colocar depois aqui na live o link para você poder se cadastrar, tá bom? Então você vai entrar nesse link que eu vou colocar para você. Vou botar na minha bio esse link e você vai entrar para poder se cadastrar. Vai ser das 19h50, leva ali mais ou menos em torno de 2 horas. A gente vai falar sobre ativação da identidade, para você poder refletir sobre quem você é, sobre 4 pontos de vista diferentes, tá bom? Então isso vai acontecer na quinta-feira. Essa live, ela é parte de uma sequência de lives. Na live anterior, na semana passada, que também já está gravada no meu perfil, é só você chegar lá e checar, eu falei sobre os 4 processos-chave que existem dentro de uma empresa. Que se você tem o sonho de ter sua própria empresa, se você é um empresário, se você é um empreendedor que já está começando a sua empresa, ou se você trabalha numa empresa, é importante que você saiba da existência e da importância desses 4 processos-chave. Tá bom? Quais são esses 4 processos? O primeiro processo é o processo de inovação. O segundo processo é o processo de vendas. O terceiro processo é a produção. E o quarto processo é o processo de relacionamento com o cliente. Se você dominar, for expert em um desses 4 processos, ou se você tiver uma visão ampla sobre a conexão deles, você vai ser um profissional muito importante na sua empresa, seja você dono dela ou não. Até porque se você não for dono dela, a melhor forma de você aprender é se sentir dono, ter senso de dono, né? Como é que é formada essa nossa live? Nesse primeiro momento aqui, onde nós estamos conversando inicialmente, eu faço aqui os meus recados, depois eu entro no conteúdo e vou destrinchar cada
elemento importante dessa live. E aí eu abro para um bate-papo. Mais ou menos ali para as 8 horas da manhã, a gente entra em bate-papo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, na medida que eu for falando sobre o assunto, já joga o teu comentário, já joga a sua dúvida, tá? Às vezes eu paro para olhar, mas não é comum eu fazer isso, porque eu quero que vocês tenham um conteúdo completo. Eu passo conteúdo e depois eu volto. Aí eu vou olhando o que vocês escreveram, o que vocês falaram, e de acordo com o que vocês escreveram, o que vocês falaram, aí sim a gente entra no debate. E se você quiser entrar ao vivo comigo, vai ser um prazer para a gente bater papo, tá bom? Então isso é uma live aula, onde eu vou passar um conteúdo para vocês e depois a gente vai eu abro para perguntas nesse segundo momento. Então, só recapitulando, para a gente poder já começar o conteúdo de hoje, que eu já preparei aqui, do meu jeito, aquele jeito que vocês já estão acostumados, que é onde eu debato cada ponto especificamente. Hoje, a gente vai falar sobre o processo número 1, que é o processo de inovação, de um conjunto de 4 processos, em que eu expliquei a existência deles na live anterior. Então, se você quiser saber mais sobre os processos-chave de uma empresa, você vai assistir a live da semana passada e lá já está detalhadinho esses 4 processos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre inovação, tá bom? Então, primeiro por que a gente tem que pensar em inovação? O que é a inovação? E aí eu vou dizer para você quais são os 3 pilares da inovação e quais são os 4 passos para você criar um processo dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro do seu time. Como é que você vai implementar um processo de inovação? Gente, presta atenção. A gente pode trabalhar com base no improviso, e aí às vezes acerta, às vezes não acerta. A gente pode trabalhar com projetos que são mais caros, que tem início, meio e fim. A gente pode estabelecer rotinas para que não tenha que pensar em nada e a coisa vá fluir tranquilamente. Criar escalas de tempo. A gente fala muito sobre isso quando nós formos discutir produtividade. Mas a gente consegue fazer uma empresa crescer ou o nosso time crescer quando a gente estabelece processos. Processo, você tem início, meio e fim, e sempre que você precisar, você repete. E aí, quando você repete uma coisa, repete novamente essa mesma coisa, você vai conseguindo fazer o quê? Dar qualidade, dar fluidez nisso, tá bom? Gente, eu preciso da ajuda de vocês só para saber se o áudio tá bem. Vocês estão escutando bem a minha voz? O áudio tá saindo bem? Coloca para mim aqui que o áudio tá ok, se você tá me escutando claramente, por favor. Deixa eu ver quem que já está por aqui. Sidney Crispa, meu grande amigo. Rose. É isso aí. Então, me responde aí. O áudio tá ok para você? Está escutando o áudio? Obrigado, Anderson. Obrigado, Rose. Obrigado, Marlene. Boa, Sidney. Então, vamos lá. Para que haja um processo de inovação, você precisa primeiro saber quem você é na fila do pão. O que você veio fazer aqui, né? Então, nós já discutimos em outras ocasiões, onde você vai falar sobre o propósito. Eu tenho já uma live gravada sobre isso, nós falamos muito, a Márcia Rego, a Marlene Caselato, a Rose Mangari, nós falamos sobre o propósito. E isso aí está já bem discutido. Eu vou botar o link para vocês na bio lá. E você descobrir se você está fazendo aquilo que você ama, se você está fazendo aquilo que você é bom ou pretende ser bom, se você está fazendo aquilo que você consegue ganhar dinheiro com uma atividade, e se você está conseguindo ajudar as pessoas com aquilo que você ama, com aquilo que você é bom, com o seu propósito. Ao realizar, ao trabalhar o seu propósito, você está ajudando as pessoas? Porque, gente, o segredo para você prosperar é você ajudar as pessoas. É muito interessante isso, a gente vai discutir muito sobre isso. Pensa sempre que você vê informações sobre lançamentos, informações sobre prosperidade, você vê um foguetinho, né? Aí você imagina assim, fazendo uma analogia rápida, o foguetinho, ele está apontado aí para a Lua.
mas a Lua não puxa o foguete. Quem leva o foguete são os motores que estão ali embaixo, pegando fogo, ativados para poder empurrar a parte de cima para chegar na Lua. Quem é? Qual é esse motor? São as pessoas que você ajuda. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você prospera. Então, o motor do foguete que vai te levar para a Lua é justamente a capacidade de ajudar as pessoas. Então, quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ser jogado para cima. Não é a Lua que te puxa, é o motor, são as pessoas que te empurram, tá bom? Então, a partir do momento que o seu propósito é ajudar as pessoas e você já encontrou um meio de fazer isso com algo que você ama, o segundo passo é dizer assim, perfeito, agora que eu já sei que eu vou fazer esta coisa, que eu vou viver disso, que é isso que eu vou fazer quando crescer, ou a minha empresa já está com isso definido, né? Por exemplo, eu tenho lá o Backsite, ela já tem definido qual é o propósito dela. É uma empresa que desenvolve softwares para empresas. Esse é o propósito. A gente ajuda empresários a prosperar através da automação dos processos. A Tecnoponta, que é a minha outra empresa, ela já está definido também. A gente faz o quê? A gente transforma a vida das pessoas oferecendo conhecimento. Então a gente injeta conhecimento na cabeça das pessoas, a gente faz elas serem pessoas melhores para que elas possam fazer coisas melhores e ter coisas melhores. Então já tem um propósito definido naquela empresa. Então uma vez que a empresa já tem o seu propósito, sua missão, sua visão, seus valores, a empresa já está com o seu propósito definido, o próximo passo é achar quais são as pessoas que você vai ajudar. Poxa, que tipo de pessoa eu vou ajudar? A gente tem alguns termos técnicos que a gente usa nessa hora. A gente usa público-alvo, a gente usa buyer persona, a gente usa avatar. Existem alguns termos. Se eu gosto de fazer bolo, meu amigo Lucas Rosa, por exemplo, se eu gosto de fazer bolo, eu vou ajudar, eu quero viver de ensinar as pessoas a fazerem bolo, eu preciso encontrar pessoas que estejam dispostas a aprender a fazer bolo. Se eu vou ensinar a pessoa a viver de fazer bolo, eu tenho que encontrar pessoas que tenham no seu propósito também viver de fazer bolo. E aí eu preciso encontrar quais são as pessoas que eu vou ajudar. Correto? Então olha que interessante. A gente vai falar agora na quinta-feira sobre um elemento muito importante também, que é sobre a identidade. Quem é você na fila do pão? Onde, assim, enquanto inteligência emocional, enquanto prosperidade, enquanto inteligência espiritual, enquanto neuropsicologia, quem é você na fila? Quem é você? Qual é a sua essência? Identificou a sua identidade, identificou o seu propósito, identificou quem são as pessoas que você vai ajudar. Olha lá, ó, você já conseguiu os 3 elementos básicos para você entrar no processo de inovação. Você definiu o seu alicerce. Agora eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou e eu sei quem são as pessoas que vão me levar até lá. Alicerce definido. Vamos começar a falar do como. Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Então, na hora que você for definir o como você vai ajudar as pessoas, tem uma palavrinha-chave. Essa palavrinha-chave, ela é a inovação. E aí começa o assunto que a gente vai agora debater com bastante detalhes, tá? Então, o processo de inovação, ele tem 3 pilares, tá? Se você quiser estudar, se aprofundar sobre esse assunto, ele é chamado de Design Thinks, ou de Design Thinks, dependendo do teu inglês. O meu inglês do Parque Vitaru de São Vicente me permite falar desse jeito. Então é assim, quais são os 3 pilares da inovação? O primeiro pilar da inovação é a empatia. Então, quando você vai construir um produto ou um serviço para oferecer para esse público que você escolheu ajudar, você vai precisar desenvolver em você a empatia. Qual é a diferença de uma empresa, ou de um negócio, ou de uma pessoa que define um produto com um pilar na empatia, e a empresa, a pessoa, o negócio que define um produto sem utilizar o pilar da empatia? Você vai perceber claramente. Quando a empresa não usa a empatia para definir o produto, ela faz aquilo que ela gosta de fazer e tenta empurrar a goela abaixo para o mercado. Você deve ter visto em algumas empresas produtos que foram feitos com base no conhecimento do dono e da equipe que está ali, sem consultar o cliente, sem analisar, sem tentar vestir o sapato do cliente,
para poder saber se aquela pessoa que você vai ajudar, obviamente ela vai ser seu cliente, porque ela vai pagar pelo teu produto ou serviço, se aquilo é bom para ela, se aquilo é de fato o que ela está precisando, se aquilo vai fazer ela chegar no ponto que ela quer chegar. Então, o primeiro pilar para você entender o processo da inovação é justamente a empatia. Você tem que olhar o mundo com os olhos ou com os sapatos daquela pessoa que vai usar o produto ou serviço que você está querendo criar. Inovação é um processo para a criação de produtos e serviços para as pessoas que você quer ajudar. Então esse é o processo de inovação. Você vai usar o primeiro pilar, que é o pilar da empatia. O segundo pilar é o pilar da colaboração. Gente, ninguém faz nada grande sozinho. Tem uma parábola que eu acho muito interessante, que é o elefante e os cegos. Então você tem assim, 4 cegos ao redor do elefante, cada um explicando o que é o elefante. Um tá ali, ó, apalpando a orelha do cego. Aí ele fala, o elefante ele é como se fosse uma cortina, ele é uma pele grande, mole, que desce aqui, tá presa em alguma coisa lá em cima, mas ela é flexível, ele vai explicar o elefante do ponto de vista dele ali, pegando na orelha. O outro cego tá pegando na pata, ele fala, não, o elefante é como se fosse um poste, ele é forte aqui, robusto, ele tá fixado no chão. E ele tem até, ele se mexe, mas ele se mexe para cima, mas o chão ele tá fixado no chão. Aí o outro cego que tá pegando no rabo fala, não, o elefante é como se fosse uma mangueira aqui, ó, uma corda, em que ele tá fixado em cima, mas ele tem aqui é como se fosse uma corda, uma mangueira. E o outro que tá batendo ali no corpo do elefante, não, o elefante é como se fosse uma parede. Então, essa parábola do elefante e dos cegos, ela demonstra que cada pessoa consegue enxergar um problema a partir do seu ponto de vista, ele consegue enxergar características diferentes. Então, o segundo pilar da inovação é justamente a colaboração. Por quê? Porque se você não tiver pessoas que tenham a visão diferente, por exemplo, se você não colocar para poder discutir qual é o real problema a ser combatido, ou você vai criar um produto ou um serviço para resolver um problema das pessoas que você quer ajudar, lembra? Então, será que você tem pessoas que representam esse grupo? Ou seja, tem um cliente lá para poder falar do ponto de vista dele? Tem alguém do financeiro para poder falar do ponto de vista da viabilidade econômica desse negócio? Tem alguém da operação? Tem alguém de vendas? Você formou um time para discutir? A primeira parte é essa, você tem que ter uma equipe que vai de repente fazer, um dos pilares ali, você ter uma colaboração. Então, você vai precisar da empatia, que é tentar entender o problema para ajudar o outro e não a si mesmo, porque é muito interessante isso. Se você descobrir, gente, todo mundo tem interesse, cada um do seu jeitinho, todo mundo tem interesse de ter algum resultado econômico em cima de alguma coisa. Sempre tem. Eu tive uma reunião recentemente, e eu me lembro que o meu cliente, não vou citar o nome, falou assim, não, mas nosso interesse não é ganhar dinheiro, nosso interesse é ajudar as pessoas. Aí eu perguntei assim, então, quem que você acha que consegue ajudar mais as pessoas, você ou o Elon Musk? Por que o Elon Musk consegue ajudar mais pessoas que você? Porque ele tem mais dinheiro. Então, ganhar dinheiro não tem nada a ver com você, tem a ver com você aumentar a sua estrutura para ajudar mais pessoas. Então, óbvio, sempre tem ali uma viabilidade econômica. E a galera toda tem no fundo ali a vontade de ganhar dinheiro. Então, se você conseguir olhar pelo prisma de que você vai ajudar as pessoas a ganharem dinheiro, você está resolvendo um problema que está latente, né? Então, olha pelo lado do outro. Então, a empatia pelo problema é olhar pelo outro. Qual é a dificuldade que o outro tem? Como é que você consegue ajudar essa pessoa a resolver esse problema? Empatia. Bom, ninguém faz nada grande sozinho. Então você não vai conseguir desenvolver alguma coisa grande sozinho com as suas ideias. Você vai precisar escutar as pessoas. Então você vai ter que ter ali muitas pessoas, colaboração. Não é só a pessoa que vai ter o problema resolvido, mas outras pessoas do seu time também. Certo? Então o primeiro pilar é a empatia, o segundo pilar é a colaboração e o terceiro pilar da inovação é a experimentação.
Quando a gente fala de experimentação, a gente está falando de tentativa e erro. Está falando de fazer até dar certo. Está falando assim, muitas pessoas falam assim, olha, no campo motivacional, né? Fica tranquilo, tudo vai dar certo. Mentira. Não vai dar certo. Vai dar muito errado. Depois vai dar menos errado. Depois vai apresentar falhas. Depois vai empatar. Nem vai dar errado, nem vai dar certo. E depois vai começar a dar um pouco certo. Depois vai dar certo e depois vai dar muito certo. Só que esse processo de ajustar a máquina é você que vai fazer. Mas você tem que entrar no negócio sabendo que ele vai dar muito errado no começo. Por isso que você tem que entender que o processo é de experimentação. O processo é de prototipagem. E se você desanimar no primeiro momento porque deu errado, esquece, sai do jogo. Porque esse não é o seu lugar. Um dos pilares da inovação é a experimentação, a prototipagem. Então, olha só. Nessa parte do conteúdo, nós chegamos já no nível 2. Você precisa de alguns elementos, você tem alguns pré-requisitos para entrar no processo de inovação. Quais são os pré-requisitos? Primeiro, saber quem você é. Para isso, na quinta-feira, eu, a Rose Magari, a Márcia Rego e a Marlene Casilato, nós vamos falar sobre identidade. Então, na quinta-feira, vai estar o link ali na minha bio, nós vamos falar sobre identidade. Se você tiver interesse em falar sobre isso, clica lá para saber quem você é. Depois que você já sabe quem você é, você tem que saber qual é o seu propósito. Ou seja, como você vai operar no mercado. Qual é a atividade que você vai executar. Nós já falamos também, já vai estar também lá no link para você, falamos sobre propósito. Então, quais são? Eu preciso saber quem eu sou, preciso saber como eu vou agir, né? Qual é o meu propósito, o que eu vou fazer. E depois eu preciso saber quais são as pessoas que eu vou ajudar. Descobri essas 3 coisas, agora eu preciso desenvolver meu produto e serviço para ajudar essas pessoas. Aí entra o processo de inovação. Pré-requisito, definição do alicerce, quem eu sou, qual é o meu propósito e quais são as pessoas que eu vou ajudar. Definiu o pré-requisito, definiu o seu alicerce, a hora de criar produtos e serviços para ajudar essas pessoas e prosperar, ganhar dinheiro. Na definição de produto e serviço, você vai entrar num processo de inovação. Esse processo tem 3 pilares. Pilar número 1, a empatia. Saber olhar com o olhar de quem vai usar o produto ou o serviço. Pilar número 2, a colaboração. Você não é capaz de fazer nada grande sozinho. Você precisa de outras pessoas para ajudar você a fazer alguma coisa realmente grande. Pilar número 3, a prototipação ou a experimentação. Saber que tudo vai dar muito errado no começo. E aí depois vai dar menos errado, vai apresentar falhas, vai dar menos, vai começar a se estabilizar, vai dar um pouquinho certo, vai empatar, vai começar a dar certo e depois vai dar muito certo. E se você não estiver preparado para receber esse não no começo, você não vai chegar no sim no final. Até porque o sim é um conjunto de muitos nãos que vai sendo construído até o ponto. Agora que você já sabe quais são os elementos do pré-requisito para entrar no processo de inovação, agora que você já sabe quais são os 3 pilares, a gente vai entrar no processo. E são 4 etapas. Anota aí. Etapa número 1, a imersão. A imersão é o seguinte. Uma vez que você já tem o seu time, que você já tem o cliente e já tem o seu propósito, você vai junto com esse time, ou junto com essa galera, ou junto com quem você puder escutar, você vai tentar identificar qual é o problema que você vai atacar para resolver. O problema dessas pessoas. Nessa etapa de resolver, de entender qual é o problema, você precisa de muitas sugestões. Você precisa de muitas hipóteses. Você tem, às vezes, o que você tem é o sintoma do problema. Eu vou dar um exemplo para você. Você está tomando banho e de repente desarma o disjuntor. Qual é a solução? Você está lá todo ensaboado e tal, dentro do chuveiro. O problema é né? A água ficou fria, você está ensaboado dentro do chuveiro. Qual é a solução? A solução é ir lá e armar o disjuntor? Isso vai resolver um sintoma.
Provavelmente a sua estrutura está mal dimensionada. Pode ser que o chuveiro esteja em curto. Pode ser que a fiação não esteja adequada. Pode ser que o disjuntor esteja menor. Tem uma série de hipóteses para que esse problema esteja acontecendo. A solução é armar o disjuntor? Esse é um ponto de vista. A solução é trocar a fiação? Esse é outro ponto de vista. A solução é desligar o chuveiro e esperar um pouco, ligar novamente e armar? A solução é trocar o chuveiro? É um outro ponto de vista. A solução é trocar o disjuntor? A solução é não tomar banho? Qual é a solução para o problema de estar desarmando o disjuntor quando está tomando banho? N soluções. Então você precisa escutar diversos pontos de vista e emergir. Olha, todas as vezes que vai tomar banho, desarma o disjuntor. E aí? Tem uma história muito interessante que eu li num dos livros, eu acho que foi do livro do Falcone, não lembro muito, não estou muito certo disso, que fala sobre um cliente que ligava numa indústria automobilística e dizia que todas as vezes que ele saía para comprar sorvete de chocolate, quando ele voltava o carro dele não pegava. Gente, olha o enunciado desse problema. Todas as vezes que eu saio para comprar um sorvete de chocolate, o meu carro não pega quando eu volto. E todo mundo ria disso. Mecânico ria, engenheiro ria, todo mundo tirava sarro, o pessoal ficava falando que o cliente era louco. Mas tinha um engenheiro que tinha ideia de que o sintoma não define o problema, ele na verdade ele é uma pista. Não tem a ver com sorvete de chocolate. Eu quero entender isso aí. E aí esse cara foi lá, sentou no banco de trás do carro e falou assim, me mostra essa parada aí, eu quero ver você comprar o sorvete de chocolate e o carro não pegar. E se tu comprar o sorvete de morango? Não, se eu comprar um sorvete de morango, o carro pega. O que não pega é o de chocolate. Que palhaçada é essa? Aí esse engenheiro sentou atrás do carro e falou, vamos lá. Vai, compra o de morango primeiro. O cara parou o carro na frente da padaria. Foi lá, comprou o sorvete de morango. Voltou, ligou o carro e falou, você viu, né? Comprei, voltei, o carro funcionou normal. Deu uma volta no quarteirão. Voltou. Ligou o carro, voltou, foi lá comprar o sorvete de chocolate, voltou, ligou o carro não pegou. Caraca, como que está acontecendo aqui? Mas o engenheiro, ele não estava preocupado com o que o cliente falava, de qual era o sintoma e como o cliente enxergava o problema. O engenheiro sabia que ele tinha que analisar todos os pontos. O que ele fez? O que ele percebeu? Ele percebeu que o sorvete de morango vendia na frente da padaria. Então, quando ele ia comprar o sorvete de morango e voltava, ele era rápido. E aí, não dava problema no carro. O de chocolate vendia na geladeira no final lá da padaria. Então, quando ele ia comprar o sorvete de chocolate, ele demorava mais, porque ele tinha que entrar na padaria, passar pelo caixa e vir. E esse tempo que ele levava fazia com que a chave que ele deixava no tambor do carro, estava com o molho cheio de outras chaves, deslocava, tirava o eixo e aí o carro não pegava mais porque não dava contato. E aí ele falou, tira esse monte de chave do molho do carro e compra novamente o sorvete de chocolate agora e vamos ver. E aí ele foi, tirou o molho só com a chave solta do carro, comprou o sorvete de chocolate, voltou e o carro pegou. Ou seja, não tinha nada a ver com sorvete de chocolate. Mas ele tinha que analisar todas as variáveis. Não tinha a ver com o sabor do sorvete, não tinha a ver com o carro, tinha a ver com o tempo, tinha a ver com o molho, com quais eram os elementos. Então, essa primeira fase, que é essa fase de imersão, de você ir para o banco de trás do carro, olhar o problema junto com o seu cliente, é uma fase importantíssima. É a primeira etapa do processo de inovação. E eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês tiverem o interesse de criar um produto de sucesso, entra no processo de imersão do problema, para tentar analisar o problema, sem se preocupar com os outros processos. Leve o tempo que for. 1 hora, 1 dia, 1 mês, dependendo do tamanho do seu produto, até 1 ano. Não tem problema, mas foca a sua atenção em descobrir quais são as melhores soluções, qual é de fato o problema que vai entrar ali dentro. Então, qual é o problema? Qual é de fato o problema? O problema não é trocar o sabor do sorvete, o problema era tirar o molho da chave ou resolver esse problema do peso. Então, a primeira etapa do processo de inovação é você descobrir claramente qual é o problema. E para isso você precisa explorar o máximo de ideias, o máximo de hipóteses, o máximo de opinião das pessoas que vão colaborar com você. Etapa número 1,
desse processo de inovação é a imersão. A etapa número 2 é a definição do escopo. Uma vez que foi definido, ou seja, você já conseguiu fazer aquele passo divergente, inicia de um ponto, quando o meu sorvete, eu vou comprar o chocolate, dá um problema, e você vai abrir, você vai criar hipóteses, possibilidades. O primeiro processo ele é de divergência, não é para a galera concordar, é para a galera sugerir. O primeiro passo começa aqui de um ponto do problema e você vai abrir possibilidades para tentar identificar o real problema, porque aqui o cliente ele vai te dar um sintoma, uma causa, ele vai te dar, na verdade, um efeito, ele vai te dar um sintoma, ele vai te dar ali um sintoma, ele vai te dar um efeito, olha, está acontecendo tal coisa, e você tem que procurar qual é a causa. Então, para achar a causa, quanto mais pessoas você escutar, quanto mais você se dedicar, quanto mais tempo você colocar nisso, você vai abrir diversas hipóteses. Então, a primeira etapa do processo de inovação é você abrir a divergência. Uma vez que você tem um conjunto grande de possibilidades, você vai entrar na segunda etapa, que é a convergência. Você tem agora um conjunto grande de possibilidades e você vai começar a convergir. Você vai começar agora a escolher para dar foco. Quando você vai para essa segunda etapa, que é essa etapa que você vai convergir, a etapa de definição do teu escopo, você vai sair daquele conjunto de possibilidades para chegar no foco. Onde eu vou mirar? Agora eu vou deixar de jogar a rede ou ligar o meu radar e vou começar agora a mirar. Onde eu vou mirar? Qual é a única coisa que, se eu fizer, vai fazer com que todas as outras coisas sejam menos importantes ou até que não precisem mais ser feitas? Qual é a única coisa desse monte de possibilidades aqui? Por onde eu começo? Qual é a primeira peça do dominó que eu vou derrubar para gerar? Qual é a única coisa? Então você vai pegar daquela grande quantidade de possibilidades e vai tentar encontrar qual é essa única coisa. Ou seja, você vai trabalhar para criar foco. Você vai falar assim, pronto, agora está definido. E é a mesma coisa. Leve o tempo que for. Pode ser 1 hora, pode ser 1 dia, pode ser 1 mês, 1 ano. Mas você vai pegar daquele monte de possibilidades ali e vai fechar o foco em uma única coisa. Uma única coisa. Definiu o escopo? Definiu o escopo. Você já fez a primeira parte desse processo, que é divergiu para abrir possibilidades e hipóteses e convergiu para dar foco no que é mais importante, no que tem a maior probabilidade de sucesso, no que tem a maior probabilidade de resultado. Pronto. Fechou o foco. Toma um café, comemora. Você já fez ali uma parte, 2 etapas importantíssimas do processo de inovação. Você fez o processo de imersão e o processo de escopo. Abriu, fechou. Um diamante. Abriu e fechou. Gravou? Vamos para o segundo diamante. Agora você vai começar a abrir possibilidades de solução para esse problema focado. Agora você vai fazer brainstorming com a tua equipe. Qual é a melhor forma de resolver? O foco agora é na solução. Já estou focado aqui qual é o problema que vai me dar maior prosperidade. Já estou focado no problema que vai ajudar mais pessoas, que as pessoas vão dar mais valor por isso. O problema que vão fazer com que as pessoas me paguem mais. Já estou fechado nisso. Agora eu vou abrir quais são as possibilidades de solução. Eu vou para um nível agora aqui, novamente nós vamos fazer uma divergência, a gente vai abrir possibilidades de solução. Nessa fase é a fase da ideação, é a fase da pesquisa. Uma ferramenta muito interessante para fazer isso se chama brainstorming, onde você faz uma reunião com a sua galera para que todo mundo discuta soluções. E, gente, pasme, às vezes a solução simples vem das pessoas mais simples e você fala, cara, é genial. Tem uma outra história também dos livros de qualidade que fala sobre uma empresa que fabricava creme dental. E aí eles fizeram uma promoção que era assim, leve 3, pague 2, leve 3, sabe aquele que vem tudo embaladinho junto ali, 3? Só que
Não sei se vocês já passaram por essa situação, dessas promoções que vem embalado, pague 2, leve 3, e aí quando você chega em casa, às vezes uma embalagem está vazia. E é uma frustração, gera um problema enorme para a marca, para o mercado, para a fábrica. Isso acontece porque essas promoções elas são eventuais, né? Então, o maquinário que eles têm lá está todo preparado para fazer embalagem um por um. De repente, quando vai embalar 3 ao mesmo tempo, às vezes pega umas embalagens vazias. E os engenheiros da indústria tentavam descobrir como fazer para eliminar o problema de acontecer isso, porque algumas embalagens chegavam vazias no processo de embalar e o robô embalava as 3 juntas. Ah, mas é só pegar pelo peso, né? Porque se o peso de 3 embalagens é o peso de 2 embalagens é outro, é só ver pelo peso. Mas o robô, quando ele sabe que o peso não bateu, qual das 3 que estão vazias? Já é difícil de manipular isso. E tinha uma única fábrica dessa indústria em que esse problema não acontecia. De lá não vinha esses problemas. De todas as outras apareciam essas reclamações, mas de lá não vinha. E aí os engenheiros foram até essa indústria para descobrir por que é que naquela indústria especificamente não tinha esse problema. E aí, quando eles chegaram lá, eles foram tentar checar qual era o problema, como é que eles conseguiram resolver o problema, né? E eles falaram, quem resolveu isso aí foi o Tião, lá da fábrica. Como assim? Vamos lá ver. Aí chegaram lá embaixo, o Tião tinha colocado aqueles ventiladores Silva, sabe aquele ventilador grandão, bem na linha de produção. Então quando a caixa vazia passava, ele assoprava, a caixa caía, ele pegava aquela caixa lá e retroalimentava. Então só passavam caixas com produto. Foi uma solução do Tião ali, com um ventiladorzão na linha de produção. Então às vezes, as melhores ideias, elas vêm dos lugares mais simples. Nesse momento do brainstorming, que é o momento da ideação, escuta todo mundo. Olha, já definiu o problema, lembra? O primeiro diamante, você saiu aqui, ó. Eu tenho um sintoma, quero achar a causa, então eu vou abrir hipóteses de problema. Depois eu tenho hipóteses, eu vou ver qual é a maior probabilidade, a que dá maior resultado. Eu vou fechar o meu escopo, foco. Radar, pesquisa de problema, análise, diagnóstico, foco. Primeiro diamante rolou. Agora eu pego desse ponto que está fechado, o foco é esse. Probabilidades de solução. Brainstorm, abre, ideação, pirar, sugerir, sem... O processo de brainstorm não pode ser tesourado. Quando um colega dá uma ideia, você não pode julgar. É proibido julgar nesse processo. Mesma coisa. Leve o tempo que for o seu processo de brainstorm. Faz uma vez, 2 vezes. Uma boa dica para evitar que alguns dominantes na roda frustrem aquelas pessoas mais tímidas, que podem ser de onde vêm as ideias brilhantes, é adotar o brainwriter, ou seja, você fazer essas ideias por escrito. Então, a pessoa tem uma ideia, ela escreve no papelzinho e joga lá e não põe nome. O outro faz uma outra ideia, põe no papelzinho, joga lá e não põe nome. Foi uma urna de ideias. O problema é esse aqui, como você acha que deve resolver? Papelzinho e coloca. E que vença a melhor ideia, não o autor. A melhor ideia que tem que vencer, não o autor. E aí você criou ali a possibilidade de grandes ideias. Depois você vai começar a analisar qual é a ideia que você vai trabalhar. E você vai para a última etapa do processo de inovação, que é justamente a prototipagem que eu comentei, que é onde você vai testar. Às vezes a melhor ideia não é viável, não é economicamente lucrativa. Às vezes você tem uma ideia que pode ser usada e a outra não pode ser usada. Então você vai naquela fase para testar. E aí é onde eu falo. Se você não estiver preparado para errar no começo, você não vai acertar no final. Tá bom? Se você não quiser passar pelo processo de teste, de avaliação, é fazer até dar certo. Se é para fazer até dar certo, saiba que no primeiro momento não vai dar certo. Beleza? Então, o final do processo, que é você vai pegar aquelas possibilidades e vai começar a ver quais são as que têm maior chance de dar certo. Testar, até dar certo. Fechou? Então, olha lá. Designer Thinks seria o grande pacotão, onde tem lá os 3 pilares. A empatia, a participação e justamente o teste, né? Onde você vai colocar ali tudo em teste. São os 3 pilares. Como vai fazer isso? Vai usar uma técnica, um processo chamado duplo diamante ou double diamond.
onde você vai partir de um sintoma para achar uma causa com análise. Da causa você vai fechar na possível o problema, o foco. Você vai dar foco. Abriu e fechou o primeiro diamante. Segundo diamante, abre com possíveis soluções e depois fecha com teste até chegar no produto perfeito. Fechou? Então olha só, se você seguir o Designer Thinks, que são esses 3 elementos, fez a definição do alicerce, lembrando que na quinta-feira agora, dessa semana, daqui a pouquinho, depois de amanhã, eu, a Márcia Rego, a Rose Magário e a Marlene Caselato, nós vamos falar sobre identidade. Já falamos sobre propósito, vamos falar sobre identidade e você tem que descobrir depois quais são as pessoas que você quer ajudar. Definir o alicerce, processo-chave da empresa. Primeiro processo de inovação. Segundo, vendas. Processo de vendas é o que a gente vai discutir na próxima live, terça-feira que vem, às 7h30 da manhã, eu vou falar sobre o processo de vendas. Depois vem o processo de produção, onde entra a produtividade, e depois vem o processo de relacionamento, que retroalimenta o processo de inovação. Hoje, joguei aqui para vocês tudo que eu podia jogar sobre inovação. Agora eu vou abrir, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser participar ao vivo aqui comigo, o momento é esse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do que nós falamos aqui sobre inovação. Agora eu vou olhar se alguém fez alguma pergunta. Vamos lá. Bom dia, Marlene. Bom dia, Anderson. Dando bom dia para quem me deu bom dia. Obrigado, tá tudo certo aqui. Fechou. O áudio tá certo. Vamos ver se tem perguntas. Se tiver perguntas, coloca aí, gente. Agora é a hora, senão a gente acaba a live e fica rapidinho também. Olha lá, o Anderson falou, lembro dessa história e também não lembro o livro. Anderson, se você lembra dessa história e não lembra o livro, pode ser que tenha sido no livro do Dr. Laí Ribeiro, que eu lembro que nós dois lemos esse livro. Pode ser que tenha sido o livro do Falcone e Laí Ribeiro. Sucesso não corre por acaso ou qualidade total do Falcone. Olha lá, aí tá aqui o Sidney Crispa. Se a equipe não tem coragem de debater, como faço? Então, essa foi isso que eu falei, Crispa. Ó, o que acontece? Quando uma equipe não tem coragem de debater, geralmente está relacionado a medo da exposição. Quando você faz uma reunião com 5, 6 pessoas, 10 pessoas, 20, quanto maior o número de pessoas, maior esse fenômeno. Aquelas pessoas que são mais tímidas, elas têm medo de se expor porque elas imaginam que aquelas pessoas mais dominantes vão esculachar, vão falar, não, você está errado, ou vão rir daquela ideia. Então, quando a equipe não tem coragem de debater, a gente tem que analisar duas coisas. Primeiro, assim, a gente tem que promover o debate e a gente tem que dar coragem para elas, mas a gente vai acabar tendo dois problemas, ó. Eu tenho um problema para resolver, que é como aumentar as minhas vendas. E aí eu vou debater com a minha equipe. E eles não têm coragem, eu tenho um outro problema para resolver, como botar coragem neles. Como o meu foco é resolver o problema das vendas e não dar coragem deles, eu tenho que eliminar o medo. E como você elimina o medo? Colocando o anonimato. Então, se você criar uma forma da pessoa poder escrever o que ela pensa sem dizer que foi ela que falou aquilo, você vai conseguir promover o debate. Pessoas vão conseguir escrever coisas porque elas vão perder o medo de fazer. Porque você tem que lembrar que daquelas 4 emoções básicas, o medo, a coragem, na verdade, quando ela não tem coragem, é porque ela não chegou no nível em que o medo se expôs. Porque a coragem é a raiva do medo. Então ela ainda não tem raiva do medo, mas ela tem o medo. Por isso que ela não tem coragem. Então, se você promover uma forma dessa pessoa conseguir colocar de forma anônima, você vai quebrar a ideia de ter coragem. É isso aí. A ideia do baú. Ou, no caso do Falcone, nos livros dele, ele cria um negócio chamado grupo de cumbuca também, né? Que aí você cria uma cumbuquinha lá, vamos colocar, todo mundo vai botar as ideias ali. A gente tem que arrumar um jeito de fazer isso eletronicamente. Mas, por exemplo, como é que eu vou conseguir colocar, as pessoas vão colocar as ideias ali no anonimato, sem falar que a ideia é dela, porque aí você tira o ego e tira o medo. Entendeu? Então, se você fizer desta forma,
Todo mundo vai colocar, eu tenho certeza. Porque, cara, tem uma história muito interessante também. Essa é certeza que se for dos livros de qualidade. Que também, até já em reuniões com você, Crispa, nós já debatemos sobre isso. Uma empresa da área de produtos, também um creme dental, precisava aumentar as vendas em 10%. E aí o pessoal de marketing começa a falar sobre as campanhas, o pessoal da produção começa a falar sobre baixar o custo da produção para poder dar essa margem de 10%. E todo mundo dando as ideias de como faria para aumentar as vendas em 10%. E a tiazinha do café falou assim, cara, eu sempre coloco a pasta na minha escova inteira. Se aumentar em 10% o tamanho do orifício onde sai, eu vou colocar a escova inteira e vai aumentar 10% do meu consumo. Todo mundo riu e tal, não sei o que, mas no final, sabe como é que eles resolveram esse problema? Foi isso. Aí, aumentando o diâmetro da saída do tubo, foi isso aí. Então, olha que interessante. Isso aí nós já conversamos sobre isso. Essa jogada de você escutar todo mundo, agora imagina lá, tá o engenheiro, tá o cara do marketing, imagina a tiazinha servindo café. Ela, para ter coragem de falar, ela tem que ser debochada, mas se ela tivesse, imagina se ela não tivesse coragem, se ela tivesse o medo, mas tivesse a oportunidade de poder colocar uma sugestão numa caixinha sem falar que foi ela, você teria vencido o medo. Então, eu acho que criando esse formato de você tirar das pessoas o medo da exposição, por exemplo, às vezes a gente faz as nossas reuniões pelo Zoom, e se você falar assim, coloca aí o que você acha, a pessoa coloca lá no chat, ela aparece lá, fala, olha só o que o Emerson disse aqui, o Emerson disse aqui, não é bem assim e tal. Também se expõe, né, porque é aberto aquele negócio. Então a gente tem que criar um jeito para poder criar debates, tem que criar um jeito, debates mais aprofundados, a gente vai ter que criar um jeito da pessoa poder colocar a opinião dela sem necessariamente se apresentar claramente. Então, para vencer o medo, esse é o melhor jeito, tá? O anonimato ali. E aí depois resolve o medo, mas agora o foco é resolver o problema do cliente, não o medo, né? Por nada, Crispa, é isso aqui. Deixa eu ver aqui, o Anderson também colocou alguma coisa. Como transformar um serviço em produto? Imagino que fale isso nas próximas lives. Olha só, Anderson. Hoje não existe mais serviço e produto. Hoje, o que nós temos é produto tangível, produto intangível. Serviço é um produto, só que intangível. Todos os produtos, eles hoje se dividem entre serviço e produto, tangível e intangível. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, quando você vai num posto de gasolina, todos os produtos, já que você falou sobre isso, sobre inovação, eu vou falar para vocês sobre o que acontece. Quando você tem um produto inovador de verdade, produto inovador de verdade é mais ou menos assim, metaverso, inteligência artificial, são as coisas que estão falando agora, robôs, automações, isso são produtos inovadores. Quando você tem um produto, gente, grava bem isso agora aqui. Quando você trabalha numa área que o produto é inovador, você como o Rodrigo que está aqui também acabou de entrar, quando você trabalha numa área de pura inovação, você pode cobrar o quanto você quiser. Porque aí o preço pode estar lá em cima porque o produto em si ou o serviço já é inovador. No momento 2, quando aquele produto já não é tão inovador, quando você já está produzindo algo que já está sendo produzido no mercado, você começa a debater qualidade. Já existe o produto, mas o meu é melhor que o dele. Olha, eu faço o que o outro faz, mas o meu é melhor que o dele. Então, ainda tem aqui, esse é melhor que esse, é melhor que esse, é melhor que esse. No momento em que os dois se equiparam no nível de qualidade, porque não dá mais para subir, chegou no teto, aí o meu é mais barato que o dele. Começa a falar de preço. Mas o meu tem uma promoção, o meu é só até sexta. O meu é mais barato, o meu eu faço para você em 12 vezes. Aí começa a discussão ali do valor. Mas depois que o preço chegou no nível absurdamente igual, que não tem mais como baixar, vou dar um exemplo para você, preço de gasolina. A gasolina, ela não é mais inovadora. Todo mundo já sabe como que a gasolina funciona, porque ela serve. Ela não tem mais o nível de qualidade, já está classificado. É aditivado ou comum e a Petrobras já definiu ali o padrão de qualidade. Não tem mais como ser melhor ou pior. Ou é aditivado ou é comum. O preço está no terceiro nível da casa decimal. A briga já tá 5,34... 1, sei lá, tá no nível da terceira casa decimal, já não dá mais para baixar. Quando chega nesse nível, aí como é que você resolve o problema?
Como é que você vai para a competição? Aí começam os serviços. No meu posto você abastece, eu te dou um café. No meu posto você abastece, eu limpo o seu vidro, eu abasteço, eu calibro o seu pneu. Então nesse momento já não é mais o produto, agora já é o serviço. Repara, você compra um carro hoje porque ele tem 3 anos de garantia. Você corta o cabelo no local que tem cerveja. Então, não existe mais produto e serviço. Existe uma parte tangível e uma parte intangível. Agora, existem, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de software. Então, a maior parte é intangível, mas de repente eu entrego para a pessoa ali um material didático, uma apostila, uma caneta, alguma coisa para a pessoa sentir na mão, para poder parecer que é tangível. A mesma coisa acontece quando você vende um produto que é tangível. Você vende um produto que tem alguma coisa, mas atrelado ali tem um suporte no 0800, atrelado aquilo ali tem um grupo de WhatsApp para discutir. Então hoje não tem mais como você fala assim, serviço em produtos, produtos em serviço. Tudo é produto e tem uma parte que é tangível e uma parte que não é tangível. Isso é o primeiro, é o ponto crucial para você fazer isso. Agora sim, partindo desse princípio, vamos supor que você corta cabelo, né? E aí você é um serviço, né? Se você classificar serviço nesse sentido, serviço é o produto que é fabricado. Cortar cabelo, eu não sei. Eu tenho muita experiência de cortar cabelo, hein, gente? Porque eu corto mais que todo mundo. Olha lá, eu não tenho nada. Então, corte de cabelo é um serviço ou é um produto? Vamos imaginar. Se você imaginar, qual é a definição para serviço? Serviço é um produto que é fabricado ao mesmo tempo que ele é consumido. Então, o corte de cabelo, se você não for lá, o cara não fabrica, mas é um produto. Tá Y, entendeu? Então, você tem ali, quando você fala de produto ou serviço, você tem ali, é um produto que custa tanto, leva tanto tempo e é feito de tal forma. Entendeu como funciona? Então, você transforma serviços em produto classificando. Esse serviço que eu vou fabricar em você ao mesmo tempo que você vai consumir, ele tem um nome, ele tem um preço, ele tem os seus entregáveis. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu responder, se alguém quer entrar ali. Obrigado, Crispa. Bom dia, bom trabalho. Então é isso, tá bom, gente? Como não tem mais nenhuma pergunta, ninguém assinou aqui para entrar ao vivo. Nós já estamos chegando no finalzinho aqui do nosso tempo. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha agregado para você. Lembrando 2 coisas. Primeiro, que essa live, a gente falou sobre o processo de inovação, é o processo número 1 de 4 processos-chave numa empresa. Inovação é o número 1. Depois vem vendas, depois vem a produtividade, eu produzir, entregar aquilo que você vendeu, e depois vem se relacionar com os clientes que você já tem, tá bom? Então, na semana que vem, na terça-feira, o nosso papo vai ser sobre vendas. E aí a gente vai falar sobre esse assunto, fechou? E quinta-feira agora, eu, a Rose Magari, a Márcia Rego e a Marlene Caselato vamos falar sobre identidade. Vai ser à noite, vai ser bem legal, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês na minha bio. Até mais, muito obrigado, vamos em frente, até a próxima.